esse período o animal ele não sente dor quando ele está sendo abatido, mas ele sente pavor. Por que ele não sente dor? Porque ele está drogado. Por que ele está drogado? Porque no momento que ele pressente a sua morte, as glândulas suprarrenais começam a eliminar na sua corrente sanguínea uma quantidade muito grande de adrenalina. Então, quando aquele animal morre, o que acontece? Como está o seu sangue? Está cheio de adrenalina. Então, quando nós comemos aquela carne com aquele sangue, aquela adrenalina passa para onde? Passa para o nosso sistema. E o que a adrenalina é responsável no nosso corpo? A adrenalina, ela é uma substância que nos prepara para uma situação de fugir ou lutar. Vamos supor que você passe meia-noite em uma rua muito perigosa. Vamos dizer assim, ali na região de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Meia-noite. Você saltou do ônibus, daqui a pouco você escuta passos atrás de você. O que acontece nesse momento? Correr ainda não, aí está muito apressado. Nesse momento, você identificou um perigo mais ou menos com os ouvidos. Vamos supor que você olhe para trás e você veja uma pessoa que tem uma faca na mão e que vem caminhando na sua direção. O que acontece em milésimos de segundo? Quando seus olhos tiveram contato com um perigo iminente, imediatamente as glândulas suprarrenais liberam uma quantidade grande de adrenalina no seu sangue e agora você está literalmente drogado. Ainda que você não tenha nunca tido alguma competição, você vai correr como se fosse um atleta. Ainda que você nunca tivesse na vida saltado obstáculos, pode ter um muro de 1,5 metro que é fichinha. Por quê? Porque você está literalmente sob a influência, e preste atenção, não é uma droguinha, é da droga mais poderosa que se conhece até hoje, chamada adrenalina. É um mecanismo de defesa. Vamos supor que você chega em casa, fecha a porta, e de repente você sente que o perigo passou, o que você faz? Passou o perigo. E você se sente o quê? Aliviado. O que acontece agora imediatamente? Imediatamente toda essa adrenalina ela começa a ser recolhida da corrente sanguínea e o cérebro começa a produzir uma substância chamada endorfina. E a endorfina que te dá uma sensação de quê? De bem-estar. A endorfina tende a sensibilizar o ser humano. Se você, durante o seu trajeto correndo, você torceu o pé ou você cortou o pé, enquanto tinha adrenalina você não sentia. Mas agora que a adrenalina começa a sair do corpo e o cérebro começa a liberar endorfina, o que acontece? Você vai começar a sentir dor. Isso acontece em acidentes. A adrenalina é tão forte que às vezes tem pessoa que tem traumas realmente, estão todo quebrado, consegue levantar, não, eu já vi isso, conseguem levantar, não que eu quero ir embora, está tudo bem, daqui a pouco, bum, no chão. Por quê? A adrenalina vai embora, todo aquele mecanismo vai embora e a pessoa colapsa, ela cai. Então, quando nós comemos esses animais e ainda não temos a preocupação, isso é bíblico, de eliminar o quê? O sangue, o que nós estamos utilizando? Toda aquela adrenalina produzida pouco antes da morte, ela vai estar na cadeia alimentar e vai entrar onde? No nosso sistema. Não é se de admirar que vivemos hoje numa sociedade, e não é de se admirar em todas as sociedades que se caracterizavam pelo consumo de produtos de origem animal, principalmente carne animal, são sociedades bem violentas. Por quê? Porque tende a desenvolver o quê? O animalismo. E como existe muita adrenalina na corrente sanguínea, além daquela que nossos suprarrenais produz, o que acontece? A adrenalina nos animaliza.
nós temos muita adrenalina no sangue e temos pouca o quê? Pouca endorfina. Então nós estamos o quê? Sempre estressados, irritados, nervosos, sem pacientes, agressivos, e isso reflete no nosso comportamento. Reflete no comportamento dos membros com as esposas, com os esposos, com os filhos, dos membros com os membros. Isso reflete. Por isso que, como é uma igreja, quando ela toma a decisão de falar o seguinte, olha, eu decidi não comer carnes, e você pode notar, você vê a diferença. Você vê a diferença na igreja. Então, não adianta, irmãos, a gente nos ajoelhar e ficar implorando a Deus, Senhor, traga harmonia entre os irmãos, se nós não estamos fazendo a nossa parte. É em vão. O que fizeram os primeiros discípulos? Oravam, confessavam suas faltas, mas faziam o quê? Faziam a vontade de Deus e eram temperantes. Então, não somente na nossa vida vai refletir na vida de quem? Das nossos familiares e, consequentemente, vai refletir na vida da igreja. A Bíblia menciona que não deveríamos comer dos animais nem o sangue e nem o quê? E nem a gordura. E hoje nós sabemos que o sangue é uma grande fonte de enfermidades o quê? Infecciosas, além do problema da adrenalina, e nós hoje sabemos que a gordura é a maior causa de enfermidades o quê? Cardiovasculares. Está bem lá na Bíblia, no livro de Levítico, e nós passamos por alto, não é verdade? Agora, apenas essas duas regrinhas obedecidas, grandes desgraças poderiam ser evitadas, muitas enfermidades poderiam ser evitadas, se nós fizéssemos o quê? Atendesse aos estatutos e aos mandamentos do Senhor. Agora, já entre os antediluvianos existia uma classe muito violenta. E essa classe era o quê? Já antes do dilúvio já existia o povo de Deus. Não é verdade? O povo de Deus habitava onde? Nas montanhas. E os filhos dos homens habitavam onde? Nos vales. Então os habitantes dos vales, diz o seguinte, deleitavam-se na destruição da vida dos animais. Tinham prazer em destruir os animais. E o uso da carne como alimento tornava-os mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Notaram a profundidade? Então, deixar, eliminar, reduzir definitivamente. A carne você pode pensar, eu posso reduzir, mas o sangue não existe essa opção, a Bíblia é muito clara. Não utilizar qualquer coisa que tenha sangue. Então, se você quiser comer algum produto cárneo, você pode buscar, por exemplo, alguns açougues judeus que eles têm a técnica perfeita de tirar todo o sangue do animal. É uma opção mais saudável. Se você quer comer, por exemplo, um frango, tem os lugares que vendem aqueles frangos chamados range free, que são frangos que não têm antibiótico, não têm hormônio de crescimento. Não é a opção ideal, mas é uma opção menos danosa para a saúde. Mas o ideal seria o quê? Utilizá-lo raramente ou então não utilizá-lo. Então, reduzir ou eliminar o consumo de produtos de origem animal seria qual passo? Vamos relembrar. Primeiro passo, reduzir o quê? Quantidade de alimentos. Segundo passo, açúcar. Terceiro passo, carne e produtos de origem animal. E entre os produtos de origem animal nós temos também o quê? O queijo. Não é verdade? E o queijo é um produto em estado de deterioro. Se consegue utilizando algumas enzimas de carneiro, algumas para o processo de curar, são enzimas que tiram
até do porco. Então deveríamos evitar o queijo e buscar algumas opções que são menos danosas. Não posso dizer mais saudáveis, menos danosas. Aquelas pessoas que têm problema, por exemplo, de enxaquecas, deveriam ficar longe de queijo pela tiramina. A tiramina desencadeia essas crises de enxaqueca. E você vai no médico, está tomando só analgésico, mas o problema segue aonde? O problema segue lá. Então, o queijo deveríamos evitar. O queijo deveria evitar também quem tem, sabe o quê? Alergias. Alergias. O queijo coloca uma verdadeira loucura no nosso sistema imunológico. Coloca ele louco. O seu sistema imunológico começa a reacionar contra coisas que não deveria reacionar. Então, queijo deveria ser evitado também o máximo que se pode. Muito bem, 3 passos. Vamos passar para o 4º passo. Qual seria o 4º passo? Ainda não, vamos chegar lá. Água. De acordo com a Universidade de Washington State University, mais de 70% das pessoas estão em estado de semidesidratação. O que é semidesidratação? Não é aquela desidratação aguda que se manifesta com diarreias, mas a pessoa está no estado de racionamento de água. Por quê? Porque não estão tomando água suficiente. Quantos litros de água deveríamos tomar diariamente? Por que 2 litros? Eu já notei que vocês respondem bem, mas quando pergunto por quê, dá uma travada, não é verdade? Por quê? Porque essa é a quantidade que nós perdemos. Nós perdemos, quando eu falo nós, claro, existe a variação em estatura, mas se fala em medicina, uma pessoa com 1,70 m e 70 quilos, ok? Perde-se 2 litros de água por dia. Se você tem mais do que esse peso e você tem mais do que essa altura, você necessita mais. Como perdemos essa água? Nós perdemos água quando suamos. Nós perdemos água quando urinamos. Nós perdemos água com as fezes. Nós perdemos água quando falamos. Nós perdemos água como choramos. As mulheres devem tomar até 2,5 litros, porque sempre choram mais, para dar uma compensada, não é verdade? Quando não repomos essa quantidade que perdemos, o que acontece? Nós ficamos em déficit de água. Quando entramos em déficit de água, o nosso cérebro começa a colocar em andamento certos mecanismos de preservar água. Como é que ele faz isso? Ele quer sequestrar água de órgãos onde menos se necessita e canalizar essa água para os órgãos que mais necessitam. Por exemplo, nosso corpo, 70% é água. Se passam você no extrator de suco, 30% apenas é sólido. Mas o nosso cérebro, 90% é água. Quando não tomamos água suficiente, o primeiro órgão que sofre, o que é? O cérebro. O cérebro, quando ele detecta pouco nível de água no corpo, ele corre para as alavancas e para os botões e começa a colocar o corpo humano num mode, digamos assim, num sistema de baixo consumo de energia. Por isso que quando se toma água, as pessoas estão mais sonolentas e têm menos energia. Não porque a água tenha calorias ou tenha energia, mas porque o quê? Porque o corpo direciona você para um nível metabólico mais lento. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem nem lembrar o telefone da sua casa. Aliás, eu já acho que encontrei pessoas que eu perguntei, qual é o nome do seu esposo? Não lembrava. Será que está ficando louca? Será que precisa de um psicólogo, um psiquiatra? Não, falta água. E tem pessoas tomando aí
uma quantidade tremenda de vitaminas para o cérebro, e o cérebro está